o mais excitante avanço a ocorrer no início do terceiro milênio vai ocorrer não através do avanço tecnológico, mas pela expansão do que significa ser humano. A compreensão do ser humano ainda é muito pequena. E é natural que assim seja, porque um ser humano saber exatamente o que representa ser humano precisa de muita consciência, de uma consciência desenvolvida a ponto de abarcar todas as suas dimensões humanas e entender como é que as suas próprias dimensões humanas se fundem, se alimentam e alimentam as energias cósmicas que estão em volta. Cada fase de desenvolvimento, cada fase de consciência, cada frequência de vibração de uma existência vai trazer todo um conteúdo próprio. O homem é um ser complexo, formado de muitas dimensões, e um ser evolutivo como é todo o universo. A nossa missão, a missão da existência de tudo que existe, é evoluir. O homem, como um ser complexo, multidimensional e evolutivo, ele é composto de várias dimensões, de vários níveis de realidade. Os eventos são próprios de cada dimensão. Cada uma das dimensões humanas pode ser percebida por um certo tipo de instrumento perceptivo, de órgão sensorial. Cada uma das dimensões humanas precisa ser conscientizada pelo ser. O crescimento da consciência gradativa de cada uma das nossas dimensões é o que nós chamamos de evolução. Nós vamos seguindo na nossa evolução enquanto seres humanos, quanto nós vamos tomando consciência dos nossos níveis, das nossas dimensões. E eu acho que vocês aqui já podem começar a compreender que ter consciência de que nós somos formados de vários níveis de realidade, de percepção, de energia, isso exige uma mente mais complexa. Isso exige um tipo de compreensão que já é resultado de evolução. Uma mente muito primitiva não consegue conceber um ser multidimensional, não de forma racional. Certamente o fará sempre durante toda a sua existência de forma intuitiva. Quando a gente nasce, apesar de a gente ser um serzinho muito pouco desenvolvido mentalmente, a gente é muito mais aberto e ligado às conexões que a gente tem com o todo em volta. A percepção do mundo em forma de energia pura quase. Não tem explicação, não tem muita emoção. Só tem a gente ali, um grande aparelho perceptivo, tentando captar tudo que vem para nós e organizar isso em caixas de conhecimento, de categorias. Isso são móveis, isso são pessoas, isso são plantas, né? Então, com as disciplinas a gente faz a mesma coisa. A gente se vê de repente largado, perdido naquele universo de sabedoria, e a nossa pobre mente tem que organizar um pouquinho as coisas para entender o que a gente está fazendo ali. Então a gente começa a criar as caixinhas. Isso é matemática, isso é biologia, isso é física, isso é astronomia.
E a gente vai criando as caixinhas com que lidar com tudo aquilo que tem para saber. Bom, mas só depois de lidar um pouco com as diversas caixinhas e de começar a entender como é que elas se relacionam umas com as outras, porque é isso que acontece, elas estão todas relacionadas, todas as disciplinas estão relacionadas no universo da consciência. Elas são completamente interdependentes, intrincadas, permeadas umas pelas outras, dependentes umas das outras. Isso é a realidade da sabedoria. O processo de ir trancando a sabedoria em pequenas caixinhas que a nossa pobre mente dá conta é um processo nosso, não deve ser confundido com a verdade. É uma ilusão de ótica que nós criamos para poder lidar com esse vasto universo de sabedoria, que a nossa mente ela não está evoluída ainda ao ponto de poder fazer isso de uma maneira simples, fácil, relaxada, simplesmente acessar o grande banco de conhecimentos da humanidade, de todos os seres que existem nesse universo, e usar como a gente precisa para seguir com a existência, com a evolução. A gente ainda não sabe fazer isso, mas à medida que a mente humana vai evoluindo, que ela vai crescendo, que ela vai acessando a consciência e a facilidade de uso da informação de cada uma das dimensões, a mente vai se tornando mais capaz de lidar com essa complexidade. Então, a gente não lida só com o que está dentro das caixinhas, mas começa a entender o que tem por volta dessas caixinhas e como as coisas todas se relacionam. Quando o entendimento dessa teia de ligações e de conexões que se formam entre as caixinhas das disciplinas, para nós for uma coisa natural, as caixinhas simplesmente vão desaparecer. E vai voltar tudo a ser integrado na nossa consciência, como de certa forma era no princípio. Quando nós éramos humanidade, muito simplesinhas, seres muito primitivos, com uma mente muito rudimentar, recém se formando, recém acordando, a gente era assim, com essa inocência de estar aberto, exposto ao universo de sabedoria, de energia, de informação, e completamente espantado com aquilo, completamente incompetente com aquilo, completamente curioso, ávido de entender aquilo tudo e de saber lidar. Então, quando os homens da caverna, os primeiros primatas que geraram a nossa linhagem humana, começaram a ter esse contato e formar um tipo de conhecimento humano, né, que ligasse a humanidade, que fizesse parte da evolução da humanidade nas suas linhas de conhecimento, que depois se tornou a ciência e que hoje se transforma nesse imenso banco de dados que a gente tem à disposição. Nós temos à disposição instantaneamente quase todo o conhecimento que a humanidade gerou. Só que nós ainda temos isso sob método artificial. A gente tem instrumentos para fazer isso. No entanto, nós temos a capacidade de conectar nossa mente diretamente a essa informação.
Isso é só questão de evolução. Nós vamos chegar lá. Pronto. Então, Felipe, bom dia. Eu gostaria de agradecer muito a sua boa vontade de prestar esclarecimentos para nós de como a transdisciplinaridade de alguma forma atua na sua vida profissional. Então eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse, que você dissesse seu nome completo, falasse um pouco da sua profissão ou das suas profissões, né? Para a gente conhecer um pouquinho você e a circunstância da qual a gente vai falar, tá? Tá bom. Bom, agradeço também pelo convite. Meu nome é Felipe Corrêa, eu sou psicólogo e moro aqui em Alto Paraíso, né? Já tem 12 anos e tem 12 anos que eu trabalho como psicólogo também, né? E claro que nesse percurso, morando em Alto Paraíso, eu também me envolvi muito com o estudo das terapêuticas corporais, né? Com a massagem ayurvédica, e mais à frente, né? Com a medicina chinesa, pelo shiatsu e pela acupuntura, né? Então eu fiz um bom trajeto de estudos, né? Por esse campo do conhecimento. Também me envolvi bastante com as questões sociais de Alto Paraíso, né? Então trabalhei muito como psicólogo da área socioassistencial, né, no município. Então tenho uma boa bagagem, né, de experiência nessas 3 dimensões, assim, né? Pelas terapêuticas corporais, pelas práticas, né, pelas experiências, né, com trabalhos socioassistenciais e com a carreira de psicólogo clínico. Então, como é que você como psicólogo foi recorrer a terapias físicas diretamente ligadas ao corpo físico, que é uma coisa que a gente, assim, se a gente vai pensar de uma forma tradicional, do pensamento acadêmico tradicional, né? A área da psicologia não lida necessariamente com o corpo físico. Até a gente tinha um certo tabu, né, na psicologia tradicional, de tocar no paciente, no corpo do paciente, ter certas abordagens físicas. Como é que você sentiu necessidade de integrar o conhecimento da dimensão física da pessoa que você aborda psicologicamente? Olha, realmente é um campo muito delicado, né? Um campo de estudos bastante delicado, porque tem a visão mais centrada, né, no discurso, né, do paciente, né? E um outro convite para entender o discurso do corpo, né? Como que o corpo se manifesta, né? Eu dediquei alguns anos estudando bastante o Reich também, né? O Reich foi um discípulo do Freud, que depois se afastou do Freud, e ele estudava bastante mesmo como que os padrões de sofrimento psíquico alteravam a postura corporal, né? A linguagem corporal, e como que o processo de análise, ao chegar em alguns momentos de clareza, de uma alta na análise, também repercutia numa transformação da linguagem corporal também, da postura corporal. Então, nesse sentido, que eu comecei a fazer essa investigação também no meu trabalho clínico, no meu trabalho prático, né? E fiquei investigando mesmo, né? Assim, como que poderia dialogar, né, a acupuntura, o shiatsu, com as práticas clínicas, né, da psicologia. Nesse momento, eu tenho optado por não juntar muito, né? Tenho feito mais
tenho separado mesmo porque realmente tem dificuldade. Aí eu pedi uma pausa, tá? Porque realmente é o momento que eu tô mesmo, né? O momento que eu tô agora não tô mais me juntando a psicoterapia com as práticas da medicina chinesa. Porque tenho mergulhado bastante no campo da psicologia clínica e tocar no corpo do paciente às vezes confunde as coisas, né, na condução terapêutica, né? E então eu tenho deixado muito bem separado, assim, pacientes corporais com práticas corporais e a psicologia clínica. Nesse momento eu não estou juntando. Nesse momento eu estou usando só a psicologia clínica, sim, só. E mesmo assim, na psicologia clínica a gente também vê outros campos do conhecimento, né, atravessando a psicologia clínica, como as questões sociais, as questões políticas, né? E aí sim, né, eu faço sempre questão de considerar, né, essas forças, né, que atravessam o sofrimento psíquico, não só como questões familiares, questões internas, como também questões sociopolíticas que atravessam, né, e perpassam a formação daquela subjetividade que está em análise comigo. Né? Então, mais ou menos tem sido esse o meu percurso, né? Minha experiência sobre a qual tenho dedicado bastante estudo mesmo. Né? E ao mesmo tempo também, né, com as práticas corporais, né, como o shiatsu e a acupuntura, né, que eu já participei de alguns movimentos daqui da nossa cidade, de oferecer isso para a comunidade carente, né, também levando em consideração, né, os condicionamentos socio-históricos, políticos e econômicos, né, que acaba muitas vezes sendo um impeditivo para alguns setores, né, socioeconômicos da comunidade, da sociedade, não tem muito acesso a esses tipos de serviços, né? Então também foi uma preocupação muito forte da minha parte de tentar oferecer isso, de buscar oferecer essas vivências para essas comunidades, para esses setores da comunidade, e onde eu tive excelentes retornos, né? Muitas vezes era a primeira vez que uma mulher, uma mãe de família, uma avó estava de um lado recebendo uma atenção, um acolhimento, uma escuta, né, diferenciada, técnica, pela primeira vez na vida. E pela primeira vez na vida também alguém tocava o corpo dela, oferecendo para aquele corpo o que aquele corpo precisava, em termos terapêuticos, né? Então acaba que nesse momento eu tenho dois campos de atuação, né? Durante algum tempo eu investiguei como que esses dois campos poderiam estar atuando juntos, né? Uma interface, uma interseção entre esses dois campos. Mas nesse momento da minha carreira, do meu campo de trabalho, eu estou priorizando um campo de cada vez, assim, sabe? E mesmo assim, nesses dois campos separados, né, do trabalho do corpo e do trabalho clínico, psicológico, esses dois campos atravessados por outras forças, né, sociopolíticas, né, assim, as questões econômicas, as questões da desigualdade social, né, da criminalidade, dos preconceitos, né, para além de questões de papai, mamãe, violência dentro de casa e tudo mais, que também são questões importantíssimas, né? Dentro do campo da transdisciplinariedade, né, eu também estudei um pouco na faculdade sobre isso, estudei bastante também. A gente ouviu muito falar do Deleuze e do Guattari, né, que eles colocaram o conhecimento da esquizoanálise, né, a prática da esquizoanálise, né? E uma das maiores críticas que a esquizoanálise fazia à psicanálise era exatamente essa, né? Assim, a psicanálise padece de um familiarismo incurável, como só se priorizasse as questões familiares na constituição da subjetividade, né, humana. E aí eles trazem essas outras questões, né? O saber da biologia, da etologia, da ciência, das ciências, das políticas, né, das questões sociais, culturais,
que vão perpassando, né, a subjetividade, tecendo aquilo que ela é, né. Mas também não tem como não deixar de considerar a importância da história familiar de cada um, né? Então eu vejo a importância tanto de uma contribuição quanto de outra na consideração daquela pessoa que está se abrindo numa sessão de terapia, né? Acho que é isso em relação ao que eu posso contribuir dentro da minha experiência e do meu campo de trabalho. Agradeço muito. É importante para a gente compreender como é que parece uma bobagem a gente falar, porque parece uma coisa óbvia, né? Mas a academia esquece um pouco disso às vezes, que essas questões elas estão todas absolutamente imbricadas na construção da nossa realidade como ser humano, né? Eu quando estava na faculdade, realmente no final do meu período de academia, eu senti uma grande necessidade de experimentar outras formas, né, de experiência de vida que a academia não oferece, né? Então, de fato, passei por várias experiências, né, que a academia não podia me oferecer, né? Tinha todo aquele convite, né, de fazer um mestrado, de fazer doutorado, um caminho que estava mais ou menos viável naquele momento, né? E eu tomei um caminho completamente um pouco diferente, né? Assim, acabei passando num concurso para bombeiro militar, eu virei bombeiro, depois viajei, vivi aqui em Alto Paraíso, né? Ficar acampado no meio do mato, muitas outras coisas, outras vivências que eu acabei tendo oportunidade de experienciar, né? Que de fato enriqueceram bastante, assim, de uma maneira única, a minha prática profissional, né? E daí sim, agora, né, eu sinto o chamado de poder voltar para a academia com essa bagagem, para dar continuidade aos meus estudos, né, porque produz uma experiência, né, uma experiência de vida única que precisa ser sistematizada, colocada dentro de um discurso. E esse é o maior atributo que a academia pode oferecer para a gente, né? Essa inteligência de organizar o pensamento, o conhecimento, a experiência, né? Eu respeito muito isso como função da academia, né? E respeitando, identificando, né? Reconhecendo as limitações dela também, né? A academia não faz a gente viver a vida, né? A gente precisa viver a vida e com a academia sistematizar a nossa experiência, né? E a academia também não é muito boa de discutir os processos, né? Uma vez que ela adota um processo, ela tem uma função conservadora. Então ela quer conservar aquele processo de tratamento das coisas e a gente passa um pouco de trabalho lá dentro para quebrar os processos. Era curioso porque na minha faculdade, por exemplo, tinham professores que não falavam com o outro. Tinham departamentos que tinham dificuldades com outros departamentos, né, do conhecimento. E cada professor carregava, né, assim, a sua linha de conhecimento, a sua linha teórica, que às vezes era discrepante de outra linha teórica. E muitos alunos entram dentro dessa lógica, né, como se fossem religiões religiões intolerantes uma com a outra, dentro do mesmo campo, né, da universidade, que me deixava assim numa situação de desconforto, porque até hoje me pergunta qual é a sua linha, Felipe, né? Psicólogo, qual é a sua linha? E a psicologia ela é tecida por psicologias, né? São várias psicologias que em algum momento ou em outro são discrepantes, mas eu não tenho como deixar de considerar cada uma, né? Claro. Então eu costumo dizer assim que eu sou um psicólogo e a psicologia ela é tecida por várias correntes de pensamento, né? Tem a junguiana, que eu respeito muito, tem a freudiana, tem a comportamental, né? O que mais chama atenção no conhecimento que o Skinner trouxe é que não existe uma entidade interna, o que existe é comportamento, né? E é interessante considerar dessa forma também. O nosso corpo, os nossos hábitos, as nossas atitudes são de fato sim modelados por forças ambientais, né? E por outro lado tem um Jung, por exemplo, que traz movimentos internos no sentido de uma autorrealização, uma busca por uma autorrealização, né? No sentido de integrar as experiências internas e externas de vida no processo que ele chamava de individuação. Eu acho muito interessante também, né? Acho interessante também considerar como que o Freud
do conflito entre a cultura e a sexualidade que compôs a formação da subjetividade ao longo dos séculos, né, principalmente com a influência da Igreja Católica, né, durante o tempo em que a Igreja Católica esteve conduzindo, né, dominando, né, o pensamento ocidental, né, e em outras áreas do conhecimento, a etologia também, né, que mostra que nós somos animais também, né? Somos animais que pensam, animais que escrevem, animais que desenham, animais que tiram fotos, né? E temos comportamentos de animais também. E considerar a psicologia, eu acho que a psicologia de repente pode ser o campo do conhecimento que é mais atravessado por outros campos do conhecimento, porque se trata da subjetividade humana, e a subjetividade humana, talvez seja até uma redundância falar isso, né? Ela é tecida assim por várias forças, e a psicologia talvez seja o campo do conhecimento que se dedica ao estudo, à compreensão dessas forças, né? E por isso que ela é até tão em interface com várias outros campos do conhecimento, né? A economia, a filosofia, a literatura, as ciências humanas, as ciências exatas. O Lacan estudava muita matemática também. O Lacan, dentro das formulações dele sobre a subjetividade, ele usou fórmulas matemáticas também. Então, de alguma maneira, acho que a psicologia, usando muito cuidado com essa palavra, né, é um pouco holística no sentido de levar em consideração o todo do processo de conhecimento, né? Ela não é só humanas, porque ela pega outras coisas também, outras formas de conhecimento das ciências naturais, das ciências exatas, né, além das ciências humanas também, econômicas, jurídicas. Isso tudo faz parte do que nós somos, né? Então, para isso, assim, o que me estimula a pensar, né, através da sua fala, é que uma das máximas da multidisciplinaridade, sempre tropeça aí, né, é que ela veio substituir o ou pelo e. Sim. Né? Ela não é ou isso ou aquilo, mas é e isso, e aquilo, e esse olhar, e aquele outro olhar, e essa corrente de estudos, e aquela outra, né? Aí me lembra muito a esquizoanálise, né? O pensamento do Deleuze e do Guattari, né? Também, namorando muito com Foucault também, que ele falava da transdisciplinariedade, né? A multidisciplinariedade é como se fosse muitos conhecimentos. E quando ele coloca esse conceito do trans, é que esses conhecimentos se atravessam, né? E aí ele traz o conceito de rizoma também, né? Como uma raiz que atravessa várias camadas, vários platôs de dimensões, né? De existência. E é muito interessante, muito mais convidativo, né? Pro curioso perante a vida, né, considerar os acontecimentos que o impressionam dessa forma, né, como tecidos por várias fontes. É mais desafiador também, porque poderia ser muito mais simples, né, considerar a coisa dentro daquele quadradinho, só com aquelas forças que estão consideradas dentro daquele quadradinho. Só que isso não existe, né, principalmente quando a gente considera as subjetividades, né. Não é assim, né? Não adianta querer assim, forçar. De jeito algum. Agora eles estão descobrindo que no sangue, no cordão umbilical de um bebezinho dentro da barriga da mãe tem microplásticos. Ou seja, assim, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de consumo está interferindo até naquela dimensão tão única, tão sensível, tão delicada, né, que aparentemente está tão protegida do mundo externo. Tem microplásticos ali na placenta, tem microplásticos no bebê que está em desenvolvimento. Então tem uma cultura ali também. Claro. Né? Então aquele bebê está dentro de uma bolha, né, de muita proteção, de muita nutrição, mas também essa bolha está localizada e atravessada por outras forças. Né? Interessante considerar assim também. Felipe, muito precioso esse seu depoimento. Eu agradeço muito
Agradeço também a companhia do tigre, né? Tigrão. O Tigrão. Olha aqui quem é que está balançando a câmera para nós. Olha para cá, meu amor. Olha para cá um pouquinho. Vem cá. A gente, a carinha não Vem cá que eu pego quer. ele. Não quer olhar. Vai lá. Vem. Ah, Tigrão. Viu? Ele quis participar. Que bom. Gente, muito obrigada. Agradeço também pela oportunidade. Enriquecer o trabalho. Uma atividade que vai ocorrer transversalmente durante todo o curso é a prática de exercícios e vivências que vão nos conduzir a uma maior consciência do nível de vibração de cada uma de nossas dimensões. Esses exercícios, eles são criados por uma série de pesquisadores da multidimensionalidade humana, para que as pessoas consigam aprender a prestar atenção nas diferenças de frequência vibratória de cada um dos seus níveis de energia vital. Então, com a ajuda de Magda Lima, que é uma bailarina, professora de dança, guia na natureza, para quem vai nosso profundo agradecimento pela sua boa vontade de nos ceder sua beleza e a sua destreza para demonstrar esses exercícios. Quando a gente aprende a usar esses exercícios, a gente entende e consegue perceber a diferença de vibração de cada uma das nossas dimensões. E quando a gente faz isso, percebendo a diferença de vibração associada à vivência do conteúdo que está naquela dimensão, a gente aprende a ter o controle da vibração do nosso campo. O que quer dizer que a gente pode, durante a vida, em qualquer momento que a gente precisar, recorrer a um reforço de presença, de força, de vitalidade, de inteligência, de sagacidade, para enfrentar algum momento da vida, a gente pode ativar um nível específico necessário para enfrentar aquela situação instantaneamente, sem necessitar esperar que a natureza sozinha faça esse trabalho para nós. Nós podemos estar constantemente em controle do nosso sistema vibracional, colocando esse nosso sistema sempre na vibração correta para enfrentar a vida, o dia a dia, as tarefas, os desafios que a gente tem para fazer isso.